Salve, salve, galera! Estamos nós aqui outra vez, mais um episódio do nosso querido Várzea Executiva. Obrigado a vocês pela audiência, pela participação, pelas perguntas. A gente fica muito feliz, críticas são sempre bem-vindas. Hoje nós temos uma surpresa novamente especial para vocês. Vamos falar de um assunto que, tanto como futebol, como o mundo corporativo, isso é um detalhe do futebol que eu sou absolutamente apaixonado, tenho certeza que o Salgueiro também, que é a Várzea. Temos um especialista da Várzea aqui conosco. Vou deixar as apresentações para o Salgueiro. Salgueiro, vamos lá mais uma. Tudo bem, Wilson? Estamos juntos mais uma vez. Audiência, muito obrigado mais uma vez. Continue compartilhando, curtindo, porque assim o Várzea vai poder transmitir cada vez mais conhecimentos e entrevistados bastante interessantes. Hoje faço questão até de ler aqui, nós vamos receber um produtor não errar, né? E comentarista no Samba Gol e repórter da Várzea, Guilherme Estevão. Guilherme, eu queria que você se apresentasse da seguinte maneira. Para começar, né, se você fosse explicar a Várzea, para muita gente a Várzea só tem explicação pela parte da paixão, quem vive nela, né? Então é uma coisa viciante. Isso da minha maneira de enxergar. Mas eu queria que você explicasse do seu jeito, com as suas palavras, aquilo que você vivencia no dia a dia dentro da Várzea. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado. Primeiramente, obrigado demais pelo convite. Missão andada, missão cumprida. Então, bom demais estar com vocês. Tenho acompanhado também o trabalho de vocês aqui, dessa união sinistra entre o mundo dos negócios, a Várzea Executiva e a história que nos bastidores aqui estava aprendendo muito com vocês. Mas com as minhas humildes palavras, para mim a Várzea é uma verdadeira área de lazer. É assim que eu defino a Várzea. Um futebol sem intermediário, um futebol raiz, ainda com muita representatividade, com muita comunidade do tiozinho que faz a rifa para comprar os foguetes para o que ele imagina que vai acontecer no jogo, porque um sinalizador pode esfriar ou pode esquentar um jogo na Várzea, dos ônibus que a galera faz a cotação lá para poder sair da sede e atravessar a cidade para disputar uma grande Copa. Então, em poucas palavras, eu diria que a Várzea é uma verdadeira área de lazer e que me recebeu de braços abertos, né? Eu estou há menos de um ano imerso na Várzea, mas eu diria que é tipo um PhD, porque depois que você entra, você não sai mais. Interessante o que ele falou, né, Wilson? Quem está na Várzea, quem vivencia isso, é uma paixão mesmo, é uma coisa que pega lá dentro de nós, no sangue mesmo, né? Agora, a gente que vivencia a Várzea jogando futebol, né, Wilson? Jogamos a vida inteira, e a gente percebe mudanças, né? De, sei lá, 30, 50, 60 anos atrás para o momento atual. Quais as principais mudanças que você observa dentro da Várzea? Depois eu queria que o Wilson também comentasse a visão dele. Legal. Cara, primeiro eu acho que eu sou um cara que comecei na Várzea totalmente de paraquedas. Um amigo meu, narrador, me convidou para ir um dia. É legal. Me convidou para ir um dia para conhecer bastidor. Eu comecei perto dos 40 anos a começar a realizar um sonho, a pavimentar uma carreira dentro do mundo do jornalismo esportivo. E aí ele me convidou, o Ron Borges, para eu participar de um dia como ali nos bastidores mesmo, conhecer. Estevão, vem cá. Aqui os caras me rebatizaram de Estevão, né? Estevão, vem cá pra você ver qual é. Essa é uma característica da Várzea, a gente sempre ganha um outro nome. Ganha um outro, exatamente. E tem jogador também que não pode falar o nome porque tem contato com um profissional para poder dar um migué e ganhar um extra da Várzea também. Alguns vão no diminutivo, outros vão no aumentativo. Você foi no aumentativo. No aumentativo. Tá bom. Aí me chamaram e me paramentaram de repórter e eu entrei para trabalhar. E entrei para trabalhar muito de paraquedas, assim, ou seja, eu emulei tudo que eu fazia no futebol profissional dentro do contexto varziano. E eu não sabia também que eu era repórter, porque eu fazia comentário. E aí, gradativamente, eu fui pegando um pouco do que é o legado, a tradição, a história do time, de que quebrada ele vem, se ele ganhou, se não ganhou, por que ele tá na fila há tanto tempo, por que tem uma fama, de repente, de chegar e não ganhar, por que é tão equilibrado e que dificilmente, ano após ano, os times conseguem ter a manutenção dos títulos. É um rodízio muito grande, porque os elencos se reformulam muito, porque tem uma influência muito grande hoje das grandes mídias dentro do processo de exposição do que é aquele time daquela quebrada, né? Você vê o local, a questão local, nichada, ganhando proporções até inimagináveis, mas eu acho que a Várzea representa o mundo que a gente vive hoje. Tradição, legado, ou seja, times como o Lagoinha, da Zona Norte, como o Grêmio Espada de Ouro, que foi fundado lá do Butantã, ali, região divisa com Taboão, que foi fundado em 1952, com novos times, como o Diamante, do Pimentas, como o Doroteia City, e eles convivendo e coabitando ali o mesmo campeonato
as mesmas ambições e nem por isso a quebrada deixa de impulsionar. Então eu vejo que talvez uma mudança seja justamente dessa tradição, desse legado se misturar com os novos projetos que vão aproveitar dessa onda, né, dessa tsunami que é a Várzea, e, sem dúvida alguma, a era digital, a era da informação influenciando e potencializando aquilo que acontece dentro de um contexto muito nichado. E aí tem uns que aproveitam melhor, outros que aproveitam pior, tem alguns jogadores e alguns projetos que estão naquela linha tênue do futebol amador, com a profissionalização, mesmo numa idade tardia. Mas o que eu acho mais legal é o contexto social, assim, que eu acho que ainda permanece. Sim. Que é a galera sair da sede de busão, que é ir para um Santa Amélia, para um Doroteia, para um Arena Palmeirinha, para vivenciar aquele domingo, aquele sábado, como uma fonte de entretenimento, de diversão para aquelas famílias ali. Então vamos dizer assim, a mudança talvez seja até na parte de facilitação. Por exemplo, você citou as pessoas vão de ônibus, antigamente a gente ia de caminhão. É verdade. Né? Então hoje tem uma mudança, né? Você tinha que ir em cima de uma carroceria de caminhão todo o time, né? Não sei se você pegou essa época. Não peguei. Não, ele é mais novo, né? E a gente sabe que hoje modernizou. Agora, essa parte de mudança, e a gente está sempre ligado o Várzea Executiva, ele está muito ligado num tripé comportamento, mundo empresarial e futebol. Você percebe diferença, se você voltar logo no começo da Várzea para os tempos atuais, diferença em relação a quem participa? Empresários participam, pessoas comuns participam, empregados, funcionários comuns. Você vê que é a mesma coisa, é diferente de antes? Como é que você vê? Olha, eu sinto que quem é raiz mesmo, tipo o samba, né? O samba tem os arquitetos, né? Os arquitetos da Várzea, eu sinto que eles sentem na pele, na carne essa mudança, né? Essa mudança com relação à exposição, com relação às grandes mídias, os canais, os streamings indo buscarem, uma certa supervalorização também, às vezes, da paga do atleta, do cachê do atleta, os ex-profissionais coabitando esse mundo. Mas do ponto de vista comportamental, digamos assim, eu vejo que existe, talvez hoje, a Várzea ganhando um contexto mais de produto, mais envelopado. Por exemplo, um time da Vila Maria que se chamava Biqueira. Hoje se chama Vila Maria BQ. Biqueira vai ter uma associação negativa, talvez, pejorativa, e esse time vai precisar de patrocinadores, porque nas redes sociais ele tem aumentado sua base de fãs, porque a quebrada também está dentro desse processo de impulsionamento, porque a galera está ali do lado de fora fazendo pré-jogo, se divertindo. Então, essa questão produtizável desses times, eu acho que é uma mudança de comportamento natural. Incorporou o marketing, né? Do marketing, para a sustentabilidade financeira do projeto, porque chega uma hora que, se você não diversificar a fonte de receita para manter um time que tem que pagar jogador, que tem que fazer uniforme e tal, fica complicado. Então, acho que esse é um exemplo prático dessa mudança de comportamento que vai muito em cima desse tripé que você falou, Salgueiro. Legal. Wilson, você vê mudanças bem significativas, no seu ponto de vista, do que era a Várzea e o que é a Várzea hoje? Você acha que melhorou? Você acha que piorou? Olha, eu sempre falo o seguinte, não existe, o melhor e o pior é uma coisa muito individualizada. O que pode ser muito bom para você, para mim pode não ser bom para você. Para algumas coisas melhorou, outras não. Tá. O que eu vejo? Na parte que a gente está até conversando nos bastidores aqui, antes de começar. No tempo em que nós jogávamos a Várzea jovem, porque hoje nós jogamos a Várzea sênior. Então eu, Salgueiro, aqui a gente joga campeonato de 60 anos, 65 anos, já estamos deixando os 58 para trás, que a gente já está ficando meio velho. Então, muito do que o Guilherme falou, a gente encontra nesse grupo ainda de 58, 60, que é essa coisa de você remunerar um jogador, de você... A gente brinca que em alguns lugares chama envelopinho, em outros lugares chama gasolina, né? Então você dá gasolina, envelopinho pro cara. E aí, essa coisa de você remunerar alguém, pode ter uma conotação de profissionalismo, que infelizmente não é. Eu preferiria que fosse, já que é para dar, vamos fazer um profissionalismo incorporado, direito, correto, mas não é. E aí o que acontece? Os jogadores perdem as identidades com os clubes. Que era uma coisa, no meu tempo de 15 anos, 20 anos, quando a gente jogava bola no meio do barro, a gente já falou em outros episódios aqui, campo de futebol, que a marca do escanteio fazia curva, porque tinha uma árvore no meio, outro campo de futebol tinha um poste no meio da rua, tudo isso aí a gente já passou. Vestiário, então,
chuveiro, a gente começou a ver chuveiro há 20 anos atrás. Era um pedaço de cano saindo da parede. Quando não tinha a roletinha para você virar, então alguém vinha com uma chave de fenda ou com um grifo para você poder abrir a torneira. Era isso que era. Essa era a várzea raiz, né? Várzea Que agora é a várzea Nutella, né? Os caras falam, deixa as coisas no vestiário e não deixa. A gente era tudo duro, não tinha o que deixar. Tinha celular, dinheiro. O cara, o máximo que ele roubava era uma Havaiana, que os caras usavam para ir jogar bola. Chuteira era de prego. Então a gente botava, não raramente, não sei se você passou por isso, a gente botava uma chuteira, tinha um prego virado para cima, dentro do pé da gente, que era o que prendia o cravo da chuteira. Não sei se os mais novos vão saber o que é isso, mas a gente pegava essa chuteira, que não tinha outra para usar, uma pedra, e eu ia martelar o prego com a pedra. Quando gastava o cravo, você comprava o cravo para pregar. Para trocar o cravo, porque a chuteira durava 10, aqueles coros. Nós somos raiz, viu, Guilherme? Brabo. Então, isso era uma várzea raiz. Hoje, a molecada, mesmo da várzea, consegue um certo patrocínio, já tem uma chuteirinha mais legal, já tem um uniforme mais bacana. Tem uma camisa que está atrás do Guilherme ali, que se vocês, quando ele vai aparecer na ciência olhar, que é branca da Anhanguera, aquela camisa de quando eu tinha 12 anos de idade, que eu jogava no chamado Dente de Leite da Anhanguera. Se vocês... Ele pegou a camisa e ficou impressionado com o material. É meio que uma lã, não sei definir o que é. É uma camisa bem antiga mesmo, rasgada. Que, só olhando para ela e olhando para as camisas que a gente tem hoje, cheio dos materiais sofisticados, da Nike, da Adidas, você já vê uma diferença grande. Então, onde é que eu vejo a parte que mais me incomoda? E volto a insistir, não é porque me incomoda que esteja errado. Ela é uma coisa que eu gostava, que é a identidade das pessoas com os seus times. Hoje, em troca de um envelopinho, em troca de uma gasolina, em diferentes categorias, a pessoa sai do time A e vai para o time B com uma naturalidade normal e joga contra o time A e marca gol contra seus amigos, que até ontem estavam jogando bola na rua com ele. No nosso tempo de que os jogadores, mesmo no profissional, os jogadores no nosso tempo, eu não quero parecer saudosista, mas tinham identidade com o time. Rivelino com o Corinthians, Ademir e Dudu com o Palmeiras, Pelé com o Santos, e Rogério, mais recentemente, o Rogério e o Marcos, os dois goleiros do Palmeiras e São Paulo, que eu acho que representam essa categoria. Isso na várzea, a gente, com 15, 16 anos, eu sonhava de jogar num determinado time do Bom Retiro. Queria jogar no Sul-Americano, porque os caras bons jogavam no Sul-Americano. Então eu ia lá, às vezes não tinha lugar, ficava esperando vez no futebol. Nem se falava de envelope, de gasolina. O pessoal pegava ônibus, ia a pé para jogar bola. Pela amizade, pela comunidade, pelo valor da camisa. Hoje eu vejo que a gente perdeu um pouco disso. É bom, é ruim, não sei. Para mim, eu não acho legal. Eu acho que é um carisma, é um sentimento importante se ter na várzea. Que no profissionalismo não tenha. Eu que sou corintiano, vi vários jogadores passarem pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo São Paulo. Então, hoje eu estava gritando o nome dele, no dia seguinte eu estava xingando ele porque ele estava jogando no outro time. Os caras são profissionais, vivem disso. A várzea, naqueles velhos tempos, isso era regra. A regra era, eu jogo pela camisa. A exceção é, dou um envelopinho aqui, outro ali. Hoje eu tenho a sensação que inverteu um pouco. A regra é, eu jogo pelo envelopinho. A camisa vem depois. Eu vou até pegar esse gancho não que você sei falou. Se eu estou enganado. Não, o teu ponto de vista é preciso. Vou pegar esse gancho aí até para puxar por um dos pilares nossos, que é o pilar corporativo mesmo, né? O que acontece no mundo empresarial. Então, Guilherme, como você enxerga a questão assim, hoje a várzea ficou mais profissionalizada, como é que as lideranças dentro de uma várzea são importantes para que aquele time de várzea consiga se manter harmonicamente, consiga ter lá uma equipe competitiva. Como você vê esse lado mais profissional dentro da várzea e a importância da liderança que um time de várzea precisa ter? Cara, eu acho, em cima inclusive do que o Son estava falando, eu acho que a várzea, assim como o futebol no geral, no esporte que a gente é apaixonado, é igual aquele doce mil folhas, irmão. Várias camadas. Então a gente, talvez a internet coloque uma superfície em cima daquilo que a gente talvez ache que não existe, mas segue existindo. Vou dar exemplo. Você tem o time do Cidade Tiradentes, né, da maior Coab da América Latina, que ganhou tudo no ano passado. Agora, né? Campeão da Martins Neto, campeão da Taça das Favelas feminino, campeão da Supercopa Pioneer Netshoes. Qual a idade dessa? Categoria esporte. Você tem ali um quarentão a mais, mas a categoria esporte. Você vê até 35 anos que tem a galera lá. Entendi. E a Cidade Tiradentes disputa o mesmo campeonato, por exemplo, que o pessoal do Amigos para Sempre, que é um time também de uma quebrada da Zona Leste,
que estreou na Pioneer esse ano, estreou com vitória, fez história e ninguém recebe para jogar. Olha lá. A liderança que está por trás é uma liderança da própria comunidade. Isso. Tem projeto social para rapaziada, cesta básica de final de semana, Dia das Crianças vai colocar um inflável lá, vai fechar a rua para o pessoal poder se divertir. E essa capacidade de mobilização social dentro do contexto da comunidade, naturalmente ele é levado para o time, para as competições do time, porque o time vai catalisar, vai ser um vetor dessa mobilização. Sim. Isso segue existindo com força, Sensacional. independente do quanto que os caras têm para bancar, de que origem que vem esse dinheiro, entendeu? Quer dizer, E tudo estimula mais. a paixão da comunidade, né? E que a gente vê também muito semelhante nas escolas de samba, né? Que as pessoas que participam do desfile, tudo, às vezes pagam para poder comprar Sem a dúvida. fantasia e desfilar. Tem quem paga e tem quem recebe. Sabe qual é o nome desse amor? É o amor em silêncio. É ninguém que precisa de nada em troca para manifestar aquilo que sente por aquele estandarte, aquela agremiação, Aquela aquele time comunidade. da quebrada, né? É o amar em Tem silêncio, engajamento, né? Isso a gente perdeu. Isso a sociedade tem perdido como um todo. Infelizmente. Isso, obviamente, vai se refletir tanto no futebol profissional quanto na várzea. Mas ainda tem muita gente raiz e em cima do contexto do pilar que você falou, que é liderança, eu acho que quem consegue se mobilizar mais localmente leva isso para os jogos. Você pegar, se a gente sair do futebol de campo, por exemplo, quer seja gramado natural sintético, só um comentário rápido, futsal. O futsal varziano, ele é absurdo, ele é gigantesco no Brasil. O Lagoinha, tem a torcida Metalúrgico lá da Zona Norte, do Lagoa 13, eles estavam na fila desde 2017. Acabaram de ganhar a Copa Reis da Várzea, lá em São Caetano, contra o time do Flash. Você tinha lá o Paulista, que ganhou Liga Brasileira de Futsal pelo Corinthians em 2016. Você tem o Caio, que é ex-seleção. Você tinha o Leandrinho. Irmão, quando os caras ganharam o título, a torcida começou a se jogar no chão, botar a cabeça no chão e virar cambalhota, assim, jogar água gelada em cima, porque foi uma catarse, uma coisa absurda. Então é justamente isso. E o presidente lá beijando a cabeça de todo mundo, assim, parecia o fenômeno com o Roberto Carlos antes de começar a jogar. Que legal. Que vai muito na linha desse exemplo que a gente está falando, porque, como diz o Mário André do Várzea ao Vivo, né, o Papo Coisa Linda, e fala, a várzea é linda e respira. Por quê? Porque ainda não perdeu todos esses elementos, né? Então a várzea, ela tem, pelo que ele está falando, pelo que o Guilherme nos disse, ela tem todo um lado assim de engajamento, porque tem uma liderança que estimula na comunidade isso, né? E ela tem lá as táticas exclusivas da várzea, né? Não é uma tática profissional como nos times profissionais, mas ela tem lá os esquemas de jogo. Sim. E como você vê essa necessidade de uma tática ligada mesmo ao limite da várzea, aquela coisa raiz, né? Você vê diferença? Hoje, cada vez menos. Inclusive, uma das formas como eu, como diz no Rio, né, no sapatinho, né, fui sendo gradativamente aceito e recebido na várzea, foi trazer um pouco da tática, da análise tática, da mudança de um tempo para o outro, porque existem técnicos mais raiz, técnicos mais novos, que às vezes eles confrontam a pergunta, né? Existe tática na várzea? Meu irmão, existe muito. Existe muito. Porque o entendimento do futebol, muitas vezes, por mais que seja empírico, você precisa ter uma leitura de jogo para fazer as mudanças num tempo de resposta absurdo, né? A gente está aqui falando de várzea executiva, então tempo de resposta absurdo, uma leitura de jogo perspicaz, com um time que não treina, com jogadores que de um ano para o outro, para a mesma competição, você muda dos pés à cabeça o elenco completamente, e se você não tiver na mão ali quem é quem no bilhar e no dominó, como diriam os racionais, quando chegar na hora do jogo você vai ser lambido, porque vai te faltar essa tática, vai te faltar esse preparo, até porque, né, vocês que, assim, a conversa aqui nos bastidores foi maravilhosa, porque aprendi muito, porque a gente está falando de décadas de várzea. Tem uma galera que está treinando ainda aí, tipo o Ederson, que agora vai disputar a final da Copa do Busão pelo Ipanema de Caieiras, que ele ganhou a Copa Kaiser nas antigas. Olha. É um cara que vai perpassando as gerações e seguindo nesse novo movimento da várzea. E ele, cara, monta times consistentes defensivamente, alterna a pressão para entender do jogo. Cara, se eu fizer pressão alta, tiver a linha mais em cima, ela zaga mochila, né? Vai tomar nas costas lá ele. Então, toda essa mochila é bom. todos esses contextos assim, eu acho que trazem muito, acabam pareando muito a tática do profissional com a várzea. A questão é que o profissional virou uma coisa muito pasteurizada, né, irmão? Que acaba afastando o torcedor, preço do ingresso, comportamento em campo e tudo mais. Está chegando ao limite de afastar o talento.
Outro Também. dia vi uma declaração do Vanderlei Luxemburgo, já até falei sobre isso aqui, não que eu seja fã dele, mas ele falou uma coisa muito interessante. Falou, hoje em dia, não só no Brasil como na Europa, você pega um jogador de 12, 13, 14 anos, que tem muita habilidade, quando você bota ele dentro de um contexto de treinamento, com o treinador da categoria de base de um determinado time, ele vai dizer, não é para você driblar, é para passar. Não é para você carregar a bola, toca para o outro. Então, o pessoal, segundo o Vanderlei Luxemburgo, pelo que eu vejo também concordo, está limitando muito o talento da rapaziada em troca de uma estratégia, em troca de um preparo físico. Hoje, para ser zagueiro, De altura. a grande maioria no mínimo 2 metros de altura. Sim. Senão, se você for pequenininho, você nem é zagueiro. Tem lugar que você vai com um moleque com 13, 14 anos fazendo um treino de carga, pô, ao invés de se divertir com a bola. E nos velhos tempos não era nada disso. Era o talento natural, sem dúvida nenhuma, era o que sobressaía. Então, de novo, né, inevitável estar parecendo saudosista, você falando da várzea mais moderna e a gente relembrando os velhos tempos de várzea. Então a gente vê que tem, sem dúvida, muita coisa diferente e como eu disse, para alguns é melhor, para outros não é. Agora eu quero fazer um adendo que você falou de liderança na várzea. A liderança a gente vê muito no mundo corporativo e na várzea eu gosto de usar uma outra palavra que não é o líder, é do abnegado. Eu sou de um tempo, não sei se você vai concordar comigo, mas tem determinados times que existem até hoje, porque uma ou duas pessoas são aquele cara que lava a camisa, vai buscar o jogador no campo, limpa o campo, arruma o bar, passa a vassoura, limpa o vestiário e dá a chuteira pro cara e acompanha a vida dos jogadores. Se o cara foi pro hospital, tá doente, se a mãe não tá boa, é impressionante, gente. Existe muita gente ainda assim, mais da velha guarda, eu não vejo tantos jovens com essa abnegação, mas na velha guarda ainda existem muitos abnegados que valem a pena, que dão a vida por aquilo. O Silvinho é um deles, do São Bento do Piqueri. O próprio Banzé, O próprio Banzé, no nosso meio. São caras Tem um que... tiozinho no Bate Fácil ganhou, né, aqui da Vila em Ocuné, ganhou do MEC de virada no Morumbis ano passado a Copa da Paz, né, organizada pelo pessoal lá de Paraisópolis, do Palmeirinha, do Bruno, a rapaziada. E, pô, o tiozinho, quando o Bate Fácil ganhou, virou o jogo com 2 gols do Patrick Fabiano, o Habib. Cara, eu filmei ele ajoelhado, depois eu mostro pra vocês, ele ajoelhado, comemorando. Olha aquilo. Que é a personificação desse cara que você falou aí, que é o que ama em silêncio, que segura o rojão, que é o roupeiro, Não e quer que nada em vive troca. aquilo. Ligeirinho o nome dele, Ligeirinho. Ele não quer nada em troca. É raro sabe? isso, né? Precisa gostar muito. Precisa gostar muito, precisa ter muito boa vontade. E muito da várzea que eu conheço existe hoje graças aos abnegados, não aos líderes. Os líderes são um pouco... Eu acho que essa várzea que ele está comentando, do cara que ganha um troco, que você tem um salário e tal, esse precisa de um líder. Porque o líder vai fazer a gestão do time. Ele precisa captar recursos para poder pagar os caras, poder jogar. O abnegado, não, ele traz os outros abnegados com ele. Agora, fazer uma pergunta, pergunta a você, mas fica com uma curiosidade. Você falou, por exemplo, de um time que ninguém ganha nada, que é a comunidade que está lá, que os caras ajudam. Aí eu pergunto para você, para ouvir a sua opinião honesta. Eu tenho uma, não sei se é verdadeira, mas pega esse time, bota um único jogador lá e paga 10 mil reais para ele. O que acontece com o time? O time acho que vai ruir. Vai ruir? Vai ruir. Eu tenho essa percepção. Por outro lado, ele também pode ruir porque ele vai conseguir fazer esse tipo de competição, de campanha, um ano. Ele não vai conseguir fazer isso 5, 10 anos seguidos. Exatamente. Então, por isso que você tem ali um grupo de times que consegue chegar mais. Né? Você tem o MEC de Cidade Tiradentes, você tem o próprio Cidade Tiradentes, você tem agora o Ipanema de Caieira chegando, você tem o Terror da Moca, Turma do Bafor, você tem vários... Não conheço nenhum desses nomes. Moleque Travesso, Nápoles. Moleque Travesso é do nosso tempo. Pérola. Tem vários times tradicionais aí, Sedex, nesse percurso, que conseguem manter uma estrutura, né? Ah. Mas esse aí, esse raiz... Talvez vai ficar em interrogação se no próximo ano ele vai conseguir fazer o mesmo tipo de campanha. Eu costumo dizer que é um muro, tem um muro, né? Se você pular esse muro, você não consegue voltar mais. E esse muro é justamente isso. Você remunerar alguém dentro da tua equipe. Você tem uma equipe que todo mundo que quer jogar lá, que são essas que você falou, sabe que não ganha, joga lá pela camisa, joga lá pelo abnegado, joga lá pela família, pela comunidade. Se essa equipe, por algum motivo, pular o muro um dia, não volta mais. Aí, dali para frente, ela pulou muito. Então, aí vai ser igual às outras. Aí tem que ter um líder e não um abnegado, porque esse líder vai ter que correr atrás de patrocínio, de dinheiro, para sustentar tudo aquilo lá, que aí ele só vai
perenizar se ele conseguir gerar recursos sempre para manter o time ativo. Então, dentro desse raciocínio, eu queria te fazer uma pergunta, por uma curiosidade nossa, eu sei que também o Wilson vai ter essa curiosidade. Como você está envolvido bastante, ele deu no mínimo uns 12 nomes ou mais de times da Várzea. Tem a cabeça grande, né, Não, cara? é Nasci de impressionante, fósseis. cara. Sabe o nome do campeonato do ano? Pelo amor de Deus. Machuquei mamãe. Então, que a gente nem conhece esses nomes, né? Vários que você falou aí. Então, a gente percebe que você tem, assim, um envolvimento bastante profundo. E uma das nossas curiosidades, acredito que eu vou falar, o Wilson vai falar que é a dele também, é o quanto você percebe que vidas estão sendo transformadas a partir da Várzea. Imagine o seguinte, tem pessoas, a gente sabe que o esporte faz isso. O futebol, ele tem, na nossa visão, e não é por acaso, ele tem um poder de transformar pessoas, talvez maior do que outros esportes, na escala. Todo esporte, ele é benéfico. Mas acho que o futebol, porque envolve mais paixão, aquela coisa visceral, eu acredito que ele tem um poder de transformação maior ainda. E você deve estar vendo, né? Não deve ter visto, mas deve ainda continuar vendo isso, transformação de vidas. Muita coisa, muita coisa. E em vários aspectos, né? Por exemplo, o Patrick Fabiano, o Habib, é um cara que jogou no Emirados Árabes, jogou na Arábia, jogou na Bolívia. Ele tem origem árabe, né? Habib? Não, é porque ele lá apelido, na Arábia, né? na Arábia ele fez tanto gol então é o apelido, que o apelido dele ficou Habib. E ele fez 317 gols como profissional. E aí ele ainda com 30 e tantos anos, perto dos 40, ainda jogou agora o catarinense pelo Santa Catarina. Olha. E criou um projeto chamado Projeto Segunda Chance, junto com um videomaker que é o Knut. Olha que nome sugestivo. Que bacana. Segunda Chance. Que é justamente uma segunda chance. Não, Nessa segunda chance, por exemplo, o Mendes, que para muitos era considerado aí na grande mídia o 01 da Várzea, né? Tem alguns que refutam esse nome, outros que aceitam esse nome, mas independente da mística, o Mendes com 29 anos saiu do Santa Catarina e assinou com o Avaí. O Guilobo saiu do Santa Catarina, o Guilobo volante, excelente volante, joga de terno, saiu do Santa Catarina e foi pro Criciúma. Olha só. O Guizão, agora zagueiro do Cidade Tiradentes, foi pro Aimoré. Então, assim, mesmo que não numa idade ali padrão do jovem ali e tal, que tá subindo pra categoria, mesmo que, entre aspas, tardiamente, essa galera tá tendo uma segunda chance. Certamente essas vidas são transformadas. Os dois principais talvez seja o Cainho, que saiu do Marconi, da favela do Marconi, e foi pro São Caetano disputar a 4, e o Fabinho, que é um moleque do Palmeirinha, ponta, que hoje é o artilheiro do Brasil no ano. Ninguém tem mais gol no Brasil no ano do que o Fabinho. E até ontem ele estava jogando no Ipanema, estava jogando no Palmeirinha, estava jogando na Várzea. Agora, se eu me perguntar o que toca o meu coração, claro que é a transformação da vida dos atletas. Mas o que eu gostaria e espero que seja mais transformado, é da tiazinha que cata latinha no entorno da quebrada, entendeu? Da galera que faz lá o rateio para poder ir pro jogo, e a gente não sabe o quanto que isso pode fazer falta ou não, esse dinheiro na vida daquela pessoa. Então, por mais que a gente tenha essa gourmetização que a grande mídia traz para o que é a Várzea, que também tem várias camadas. Hoje eu tive a oportunidade de fazer finais, mata-mata, fase de grupo, das principais competições de Várzea de São Paulo. Martins Neto, Copa da Paz, Macaco Louco e Supercopa Pioneer. Só que embaixo disso, cara, tem outras tantas camadas de bairro, de clube, da própria quebrada, do próprio campo ali, que tá meio que tem uma capa de invisibilidade em cima dessa galera, né? Hoje eu tenho trabalhado nas principais Copas, mas o nível de transformação que eu vejo na vida dos atletas vai muito nessa linha. Eu acho que o projeto Segunda Chance consegue personificar bem o que é isso. Mas eu vejo muitos matutos, muita galera cascuda da Várzea também discutindo o contexto social daquele entorno. Bom, acabou, todo mundo vai embora para casa, mas a vulnerabilidade ainda existe naquele território. Como que com as grandes mídias, os grandes patrocinadores, as casas de aposta que estão botando cada vez mais dinheiro na Várzea também, a gente começa a fazer o negócio de baixo para cima, né? Não ficar só na superfície da coisa. Pelo que você fala, além de toda a sua experiência, a Várzea ela te ensina muito. É muito notório. A gente percebe na fala dele, né, Wilson, que ele tem assim um orgulho. Gosto, apaixonado. Você fala com o coração. Apaixonado pela Várzea. É muito, você passa, você exala isso, né? Você fala com o coração em relação à Várzea, os meninos, os nomes dos meninos todos. Pô, você está super compenetrado na coisa, né? Então eu queria saber assim, talvez tenham várias, mas eu queria que você falasse algumas, ou uma pelo menos, de lições de vida que a Várzea
te trouxe até agora? Cara, primeiro de tudo é olhar para dentro de mim, assim. Eu fui participar dos bastidores, atravessei 45 quilômetros da Zona Norte até o Parque Doroteia, ali na divisa com Diadema, São Paulo e Diadema, e cheguei lá me vestido de repórter. Eu nunca tinha feito uma reportagem na vida e me tornei repórter da Várzea. Da Várzea. Então, eu acho que... Quem diria, né? acho que a primeira lição é essa, né? Você seguir acreditando em você mesmo, né, cara? Não tem tempo, não tem idade, não tem horário para começar, não tem... A Várzea me deu aquilo que me preencheu. Acho que essa é a primeira lição. A segunda lição é que você não consegue estar por cima da carne seca o tempo todo. Então, se no futebol profissional, cara, todo mundo é tão descartável, todo mundo não presta, que na verdade ninguém presta. Na Várzea não. Na Várzea você tem valor. Você tem valor. O técnico vai te chamar para o projeto dele porque ele sabe que junto com determinados companheiros ele consegue montar uma base. Essa base ela é importante porque não é uma base que começa e termina nos jogos, mas faz parte do contexto da comunidade. Por exemplo, o que o presidente Cuca Campana faz, por exemplo, no Cidade Tiradentes é um absurdo, né? De projeto social, de captação, de manter uma espinha dorsal, de ter um técnico que não é um técnico que tem que bater na cara de jogador no vestiário para conquistar o respeito. Inclusive o Gil, que é um técnico multicampeão na Várzea, é chamado de ursinho carinhoso, porque até para dar esporro ele faz como um gentleman, com classe. Então, acho que primeiro olhar para mim, essa lição que eu aprendi de me preencher enquanto profissional e acreditar em algo que eu fazia desde a era pré-internet, que era sumulinha na raiz ali assistindo o jogo do campeonato italiano, e depois que as pessoas, por mais que errem, por mais que percam, ou por mais que não permaneçam ganhando, elas seguem tendo valor, né? Porque o futebol profissional, ele descarta muitas pessoas. Eu vou colocar a minha percepção, o que eu venho aprendendo, né? O que eu aprendi durante todo o período até hoje, depois eu quero que você fale dele, né? Eu acho que esse processo inclusivo é uma das coisas que mais eu observo no futebol, principalmente, dentro da Várzea, né? Ele é muito inclusivo. Ali você vai ter um empresário, um diretor de empresa, um executivo, como nós temos aqui, um executivo a vida inteira e sempre voltado para a Várzea ao mesmo tempo. Quer dizer, ali todo mundo se nivela no mesmo padrão de ser humano mesmo, nós somos iguais, né? Então não adianta, o fulano ali mora na comunidade, tem dificuldade, mora num barraco, mas lá no time ele é respeitado porque ele é o artilheiro. Então o diretor da empresa, o executivo, ele olha para aquela pessoa como uma pessoa importante. Com respeito. Muito respeito, né? Então ele é inclusivo, ele faz as pessoas se sentirem ali, nós somos participantes da mesma coisa, estamos juntos. Eu sinto que é muito forte isso. E eu queria que o Wilson falasse a percepção dele. Dentro desse nosso contexto aqui de associar futebol com o mundo corporativo, né? Eu tenho uma coisa que eu aprendi na Várzea e que eu sempre gosto de dividir muito. Em 2011, 2012, eu fui eleito presidente do Anhanguera, que é esse time que a camisa está aí atrás de você. E aquilo me deu uma lição de vida que até então, já tinha alguns anos de mundo corporativo, eu não imaginava que você tinha que aprender. E eu aprendi o seguinte: no mundo corporativo, quando a gente tem uma cadeira, seja ela o que for, contabilidade, marketing, vendas, você tem uma expectativa, você tem uma descrição de cargo, você tem um salário para você fazer aquilo que é esperado de você. Se você não fizer o que esperam de você, muito provavelmente você vai ser trocado. Ou você vai para outro departamento, você vai ser mandado embora. Por quê? Porque você ganha X moedas para fazer tal coisa, você não fez tal coisa, põe outro que faça. Quando você faz a gestão de um clube de várzea, de uma comunidade, ninguém ganha para te ajudar. Então quem te ajuda do coração, é benemerência. Então eu não posso pegar um cara que está lá super disposto a ajudar, mas que deu 2 ou 3 ideias erradas e falar para ele, vai embora, põe outro no teu lugar. No mundo do futebol, na várzea, na gestão desse amadorismo, isso não é cabível. Porque se você faz isso, ele vai embora, os 2 amigos também vão, o outro vai embora. Quando você acorda, você está fazendo gestão de um clube sozinho. Você não tem uma diretoria, não tem uma pessoa para dividir. Esse foi um dos maiores desafios que eu enfrentei na minha vida, de gestão de pessoas, e não vou falar de processo, porque nem chega nesse ponto, mas gerir pessoas quando elas são remuneradas é muito mais fácil do que gerir pessoas que precisam te ajudar porque gostam ou do clube, ou da comunidade, ou de você, ou daquilo que fazem. Porque
Não aceitou a ideia, eu te falo com experiência na pele. Cadê uma ideia, você não topou? Deu outra ideia, você não topou, na terceira reunião não vem mais. Exatamente. Aí você tem 8, 9 diretores, um não vem hoje, outro não vem amanhã, outro não vem depois de amanhã. Quando você acordou, não tem ninguém para te ajudar. E a discrepância também é que não tem processo claro, Não. estrutura, não tem nada. Necessidade de currículo. Nada, Basta ser um esquece. apaixonado e participar da comunidade. Você já está qualificado a ser diretor de um clube de várzea. É isso aí. Então, para aqueles que estão nos ouvindo e que um dia tiverem essa experiência, eu recomendo, sabe? Fazer benemerência. Aí com isso, sabe o que eu aprendi? Aprendi muito a fazer benemerência. E na benemerência, na maioria que você também faz, queria que você falasse da tua ONG também, para que o público saiba quem é esse rapaz que está aqui com a gente, quem é o Guilherme. Mas na benemerência é muito parecido com isso. Você não paga nada para ninguém. Todo mundo faz por paixão. E se você não deixar o cara acertar de vez em quando, ou não inseri-lo no contexto, daqui a pouco você está sozinho na benemerência. Então, a qualificação que isso exige de uma pessoa para lidar com esse ambiente é muito diferente daquela que se aprende no teu trabalho. Então, Deus me agraciou com essa chance, e eu agradeço a Ele todos os dias, porque eu não sei, juro por Deus, quem está nos assistindo e me conhece sabe, diferenciar o tratamento de um presidente ou de um porteiro, ou de uma moça do cafezinho, ou de uma diretora. Por Deus, eu naturalmente trato todo mundo igual. Eu falo bom dia para todo mundo, respeito todo mundo e converso com todo mundo. Infelizmente, o mundo corporativo, você não vê isso com muita naturalidade. E eu aprendi isso na Várzea. Talvez, o que o Wilson falou agora é bastante pertinente, porque a gente que vive essa coisa mais da inclusão, da igualdade, a gente acaba valorizando esses níveis diferentes. E parece que já está nas nossas entranhas aquela coisa de atender bem, ser atencioso com uma pessoa simples. Não interessa quem está do outro lado. A gente não consegue ver essa diferença, porque a gente vê o ser humano ali. O que eu acho legal na Várzea, que eu, rapidamente, assim, que eu sou apaixonado é o entorno. Né? Você foi falando da característica das pessoas e tal, eu fui lembrando de um senhor, tiozinho, parceiro, que fica tomando uma geladinha lá no Bar do Bigode, no Doroteia, todo domingo. Ele tem 81 anos, santista, o apelido dele é Geraldo Escurinho, e ele sai todo domingo do Capão Redondo para tomar cerveja no bairro do Doroteia por conta da Várzea. Não tem preço. E aí ele fica dançando lá igual o Genival Lacerda, né, o forrozinho dele, e a torcida do Santos. E a mulher do Bigode, que toma conta do bar do Bigode, que o Bigode fica na costela, fica no frango, e a mulher servindo a galera. Fica brava com ele. Já tô vendo isso. Fica brava com ele, porque ele fica com um cartãozinho, bilhete único aqui, e ele fala, eu sou santista, e ele tem 2 gritos que irritam ela, que um é, vai Ney! E o outro é, vai Santos! Cara, quando ele começa a gritar, ele parece, você olha, você não sabe quem é, você pensa que é um papagaio. Mas é o Geraldo Escurinho lá tomando conta da esquina do Doroteia. São folclóricas, né? São folclóricas, né? A gente já está caminhando para os finalmente, então, para a gente finalizar, eu queria que você, com as suas palavras finais, falasse um pouco dessa sua ONG e deixasse, assim, uma mensagem que é importante para o nosso público, para a nossa audiência, sobre a importância da Várzea e aquilo que você quiser falar em relação à conscientização, da importância desse trabalho que você faz, da inclusão, enfim. Legal. O que você quiser falar. Legal. Bom, primeiramente, obrigado pelo espaço. Eu sou o Guilherme, eu estou em São Paulo desde 2007, fui pai super novo. Meu sonho era ser jornalista desde que eu morava em Campo dos Goytacazes, no Rio. Sou Papagoiaba, a terra dos índios antropófagos, comedores de gente. E aí, quando eu vim de Campos para cá, para São Paulo, nunca mais voltei. Comecei como office boy numa faculdade de tecnologia e dali estava muito tempo sem trabalhar. Minha ex-esposa morava na Vila Madalena. Em 2007, uma Coca-Cola já era R$7 lá. Então, imagina, um ferrado vindo do interior, essa mudança radical. E foi nesse grupo educacional que, ao invés de eu sentir a falta do trabalho, logo depois que eu comecei a levar o pãozinho para a galera comer ali, eu me tornei um analista de recursos humanos e me especializei a contratar profissionais da área de tecnologia para darem aula em graduação, MBA em treinamento corporativo. Sensacional. Isso me levou para a área de relacionamento com o mercado, ou seja, projetos de inovação, projetos de capacitação de desenvolvedores nesse boom que é a tecnologia. E em algum momento eu criei um projeto chamado Autismo Tech, @AutismoTech, que visa a empregabilidade de pessoas neurodiversas
diagnosticadas tardiamente, ou seja, a gente tem hoje uma população no Brasil de pouco mais de 2 milhões de pessoas no espectro autista, 85% delas fora do mercado de trabalho. E foi esse bichinho que me pegou para eu ir gradativamente migrando para o terceiro setor. Depois de passar por algumas escolas, eu parei numa fundação argentina, que é a Fundação Compromisso. Tem um diretor de cinema nessa fundação como conselheiro que é muito famoso, que é o Juan José Campanella, que inclusive já ganhou o Oscar. E quando ele fez um filme sobre futebol, sobre o boneco de Totó, de Pebolim, e buscou na Argentina a galera para fazer a parte tecnológica do filme, ele deu com a Kombi no muro. Teve que contratar a galera de Bangladesh, do raio que o parta. Aquilo ali foi a fagulha para a Fundação Compromisso lançar o Potreiro Digital, Potreiro, cavalo, bate a pata de noite, você já deve ter jogado na Argentina em algum momento, vocês já rodaram o mundo jogando. Argentina não, eu não. Não, então vamos lá um dia então. Eu perco meu medo de avião e vou com vocês. E aí a galera sonha ser um novo Messi, um novo Maradona. Quando o Potreiro Digital abriu a operação no Brasil em 2020, se transformou em Campinho Digital, onde a gente sonha ser novas Martas, novos Vini Júnior, e é a primeira organização tanto lá quanto aqui a aplicar um curso da AWS. Então ter uma Big Tech por trás, que tem um trabalho intencional, que além de bater no popozão de quem implementa, de quem faz a parte consultiva, também forma. Então, cara, para de reclamar aí, porque eu estou formando iniciante aqui, estou formando entry levels aqui, estou formando pessoas que sonham com oportunizar a transição de carreira. Só que pós-pandemia, um mercado com layoff, demissão em massa, e o escambau, você tem um mercado pleniorizado e seniorizado que só aumenta a barreira de entrada para pessoas que têm que investir muito mais em educação para poder chegar lá. E o meu papel é meio Robin Hood, eu tenho que passar o chapéu nas empresas, em articulações público-privadas, em leis de incentivo para manter a operação da ONG de pé. E aí nesse processo, né, você falou de mundo corporativo, o mundo corporativo me fez bem, mas também me fez muito mal. Para todos nós. Pô, lambi ferida pra cacete. E tô me regenerando dentro da ONG, part-time, né? E metade do tempo, enfim, Deus me abençoou no ano passado, do ano retrasado para cá, para eu conquistar essa oportunidade de, enfim, trabalhar com futebol. E a várzea, eu acho que é o Kamehameha, assim, é o Hadouken, é a magia suprema de tudo que eu poderia viver, porque me preencheu. Então, para você que está do outro lado, acompanhe a várzea, seja em qual camada que for. Você grande empresário, você patrocinador, você que trabalha na área de marketing, corre, aposta antes. É verdade. Porque vai ser tarde em algum momento, os streamings, as grandes transmissões vão chegar na várzea sem dúvida alguma. E mais do que tudo, desfrute, aproveite, porque a várzea é linda e respira. E para você que faz conteúdo na várzea, que é repórter da várzea, que tem um canal de transmissão, que faz na raça, você que tem 12, 13 anos aí, ó, o Renan, o Davi, o Belzinho Klenk, os prodígios da várzea que acabaram de fazer 12, 13 anos, já estão fazendo conteúdos maravilhosos. Segue em frente, rapaziada, porque vocês me inspiram, hein? Muito obrigado. Excelente. A transmissão das informações que você está fazendo para nós aqui eu tô arrepiado. Fiquei arrepiado também. Você contagiou, emociona. Gratificante. A gente quer te agradecer muito, Guilherme. Eu que agradeço, irmão. Pela sua entrevista. Foi sensacional. Os seus testemunhos aqui, fantástico. A audiência, com certeza, vai adorar as suas histórias. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Pô, vocês estão... vir aqui, eu já estive aqui em dezembro do ano passado, estou voltando agora. Nesse ato de tempo, eu demorei uma vida para aprender uma série de coisas, mas eu acho que Deus coloca os pontos da linha do tempo na ordem certa, né? Então, para mim é um privilégio muito grande estar aqui, conhecer vocês. Parabéns pela história, pelo programa. Espero revê-los em breve. Obrigado. A minha audiência, eu queria agradecer. Curta, compartilhe, Wilson. Pessoal, muito obrigado. Quem chegou até aqui com a gente, não deixe de fazer suas críticas, mandar seus comentários. Eu gostaria de encerrar da melhor maneira possível. Meus respeitos ao Guilherme e queria que vocês me acompanhassem. Uma salva de palmas para o nosso convidado. É nóis!